Fala galera, para tudo aí um segundo porque o que aconteceu nas últimas horas no futebol é aquele tipo de coisa que parece até roteiro pronto, mas é tudo real. Um jogo no Brasil terminou em empate, mas virou quase pancadaria com treinador descontrolado e capitão dizendo que foi punido só por abrir a boca. Do outro lado do mundo, um simples torcedor virou protagonista a ponto de tirar um dos maiores ídolos da história do Manchester United do sério, e o desabafo dele diz muito sobre o futebol de hoje. No meio disso tudo, Messi se machuca de novo, um amistoso internacional é cancelado às pressas e milhares de torcedores ficam sem entender nada. Enquanto isso, na Inglaterra, mais um técnico cai, mais um projeto desmorona e a Premier League segue parecendo um campo minado. Aqui no Brasil, um gigante decide ir para a justiça cobrar milhões de outro clube, expondo bastidores que quase nunca vêm a público. E como se não bastasse, uma liga que mistura futebol e entretenimento surpreende geral ao trazer um nome histórico do Barcelona, algo que pouca gente viu chegando. Parece tudo desconectado, mas no final você vai perceber que essas histórias se cruzam mais do que parece. Bom, para começar esse resumão a gente já vai direto para uma das histórias que mais deram o que falar no futebol brasileiro, porque o jogo entre Mirassol e Cruzeiro simplesmente não acabou no apito final. A partida terminou empatada em 2-2, mas o que ficou mesmo foi a revolta absurda com a arbitragem. Assim que o juiz encerrou o jogo, o técnico Rafael Guanais ficou completamente fora de si, tentou ir para cima da arbitragem e precisou ser segurado por jogadores e gente da comissão técnica, senão a coisa podia ter ficado bem feia. E não foi por pouco não. É isso mesmo, tem um segurança contendo o Rafael Guanais, o Reinaldo chegou agora, gritando com ele, o Rafael Guanais está muito nervoso, pedindo para soltar ele. Tem uma discussão muito acalorada, chegou mais, agora o Paulinho está aqui também, segurando o Rafael Guanais. Ele está muito exaltado. Yuri Lara agora chegando para conter o treinador, mas o clima está muito quente por aqui. Agora os jogadores foram no meio do gramado. Ô, Estela. Tá bem tenso por aqui, viu? A gente fez uma leitura labial rápida do Paulinho, né? O Rafael Guanais dizendo o seguinte: me solta. E o Paulinho dizendo: não vai não, que ele vai te expulsar. Né? O pessoal da comissão técnica, da segurança do Mirassol, tentando conter ali o Rafael Guanais. O Mirassol reclamou muito de um pênalti claro, segundo eles, ainda no primeiro tempo, num lance envolvendo Negueba, que o árbitro simplesmente mandou seguir. Já no segundo tempo, quando o Cruzeiro precisou, o VAR apareceu rapidinho para chamar o juiz e marcar o pênalti do empate. Aí a revolta explodiu de vez. O Reinaldo, capitão do Mirassol, falou depois do jogo que foi conversar com o árbitro numa boa, como capitão mesmo, e acabou levando o cartão amarelo só porque, segundo o juiz, ele estava reclamando demais. Ele deixou bem claro a diferença de critério, dizendo que num lance o VAR chama, no outro nem para dar uma olhadinha. O juiz, acho que quer tirar a nossa invencibilidade aqui em casa na marra, né? Na marra, ou querem fazer igual o presidente da Federação Pernambucana falou, que é que o Mirassol vem fazendo na primeira divisão. Mostramos o nosso futebol, jogamos ano passado, botando a bola no chão, mostrando que a nossa equipe tem bastante qualidade. E esse ano também estamos jogando, estamos fazendo nosso dever aqui dentro de casa, mas infelizmente vem um juiz que eu fui falar com ele no primeiro tempo, sendo capitão da equipe, ele falou: tá reclamando demais, porque eu fui falar, não foi falta para amarelo no Matheus Pereira, e nem foi falta para amarelo do Neto Moura, só isso, ele me deu o cartão. Mesmo com toda essa confusão, o Mirassol segue invicto em casa e numa posição boa na tabela, mas esse jogo reacendeu aquela discussão que sempre volta no Brasileirão: critério, peso de camisa e decisões que mudam completamente o rumo de uma partida. Agora, mudando de cenário, vamos falar de uma contratação que pegou geral de surpresa aqui no Brasil e olha, não é qualquer reforço não. O Nivelados, time da Nive Stefan, na Kings League, anunciou que trouxe o Ferrão de volta pro país depois de 14 anos na Europa, incluindo toda aquela trajetória incrível no Barcelona. O cara não é pouca coisa. 2 Champions League, 4 espanhóis, 4 Copas do Rei, 2 Supercopas da Espanha, mais de 300 gols marcados pelo Barça. Resumindo, lenda total do futsal. E o Ferrão tá animadíssimo. Falou que voltar pro Brasil nesse projeto diferente, que mistura entretenimento e esportes, é especial demais e que quer contribuir dentro e fora de quadra para elevar o nível da Um reino resenhado.
novo nível na Kings League. Nivelados. A contratação veio dentro de uma parceria entre o Nivelados e o Resenha FC, que já indicou o jogador, e olha que o time já teve nomes como Zé Roberto e Léo Moura. Então já dá para imaginar o impacto. Presença de público, engajamento nas redes e, claro, muita habilidade em quadra. É aquele tipo de reforço que muda completamente a expectativa do campeonato, e todo mundo vai ficar de olho no que o Ferrão vai fazer nesse retorno histórico. E agora a gente vai para a notícia que deixou a galera preocupada lá na MLS. O Messi sofreu uma distensão na coxa esquerda e, por causa disso, o Inter Miami precisou adiar o amistoso que seria contra o Independiente del Valle, lá em Porto Rico. O jogo foi remarcado para o dia 26 de fevereiro, e o clube deixou claro que os ingressos já comprados continuam valendo, mas quem estava ansioso para ver o craque em campo acabou levando aquele susto. O próprio Messi falou que sentiu um desconforto no último jogo, mas que queria muito jogar e que por isso buscaram uma nova data para atender a torcida. Para ter ideia, o argentino estava com desempenho bem legal na pré-temporada. Nos últimos 3 amistosos, marcou gol, deu assistência e jogou bem, até no empate por 2-2 com o Barcelona de Guayaquil, que acabou sendo o lance da lesão. Então, mesmo sendo um jogo amistoso, a situação mexe com todo o planejamento do time e deixa os torcedores de olho, porque qualquer ausência de Messi muda totalmente o ritmo do Inter Miami, e ninguém quer perder nenhum lance do craque por causa de uma lesão. Saindo da MLS para a Premier League, onde a pressão é absurda, mais um treinador caiu, e olha, não foi qualquer um não. O Nottingham Forest anunciou a demissão de Sean Dyche logo depois do empate sem gols com o Wolverhampton. O clube vinha de resultados oscilantes, e com isso Dyche se tornou o 8º técnico a ser demitido na temporada 2025-26 da Liga Inglesa. Para ter noção, o Nottingham Forest já tinha dispensado outros 2 treinadores antes dele, então dá para ver que a pressão por resultados por lá é absurda. O time está praticamente encostando na zona de rebaixamento, então qualquer tropeço vira fogo no parquinho. E o comunicado do clube foi direto, agradecendo pelo trabalho, mas deixando claro que não vão comentar mais nada, aquela formalidade típica. Isso mostra o quanto a Premier League está cada vez mais impiedosa com quem não entrega resultado rápido, e a temporada promete continuar cheia de surpresas com técnicos caindo e times tentando se recuperar. E voltando para o Brasil, temos uma novela que envolve grana e justiça no futebol. O Palmeiras vai acionar o Fortaleza na CNRD por causa de uma dívida de aproximadamente 6,5 milhões de reais envolvendo o zagueiro Gustavo Mancha. A história é a seguinte: o jogador foi vendido para o Olympiacos, da Grécia, em 2025 e o Verdão tinha direito a 30% do valor da negociação. Só que parte do dinheiro atrasou. Depois outra parcela nem foi repassada, e mesmo com notificações e propostas de parcelamento, o Fortaleza ainda não quitou tudo. No total, o Palmeiras ainda tem milhões para receber, fora outros valores futuros de negociações, como a venda do Breno Lopes pro Coritiba, que deve render mais 7,5 milhões. Então a situação é complicada. Envolve contrato, prazos, parcelas e aquela cobrança que pode mudar a forma como clubes lidam com acordos. E enquanto isso, o Verdão segue sua rotina de jogos, tentando manter o foco em campo, mas com essa pressão nos bastidores, que é um detalhe que muita gente fora do clube nem imagina. O Lion vendeu o zagueiro Gustavo Mancha ao Olympiacos no ano passado por 4,5 milhões de euros. O Palmeiras tinha 30% dos direitos dessa venda aí. Segundo bastidores do clube, o Fortaleza recebeu a 3ª parcela dessa venda em novembro e não repassou ao Palmeiras ainda os 225 mil euros referentes a esse valor. Conversando com uma pessoa ligada ao Palmeiras, o clube até ofereceu parcelamento desse valor, mas não obteve resposta. Além de Gustavo Mancha, Breno Lopes também entrou na parada, foi vendido ao Coritiba e o Palmeiras tem 50% do direito dessa venda. No fim das contas, a primeira parcela venceu em janeiro e não foi paga, 250 mil reais. E fechando esse resumão de notícias com uma história curiosa lá da Inglaterra, que acabou viralizando nas redes sociais. O Manchester United empatou com o West Ham em 1-1, e aí entrou no meio da confusão o torcedor cabeludo Frank Lett, que ficou famoso por não cortar o cabelo até o United vencer 5 jogos seguidos. O problema é que essa sequência acabou, então ele voltou a zerar a contagem, e a galera ficou se perguntando como ele vai reagir agora. O ex-jogador e comentarista Wayne Rooney comentou, e foi direto: "Eu o colocaria do outro lado do país,
Não aguento mais isso. O United não vence 5 partidas seguidas desde outubro de 2024, então o torcedor já está há mais de 490 dias mantendo esse ritual, que virou meme e pauta de debate nas redes sociais. É uma dessas situações que mostram como o futebol hoje não é só dentro de campo, mas também o quanto a torcida e a internet conseguem transformar qualquer detalhe em notícia, discussão e diversão ao mesmo tempo. E é isso, galera! Teve de tudo nesse vídeo. Ferrão na Kings League, Messi machucado, treinador caindo na Premier League, a dívida do Palmeiras com Fortaleza e o torcedor cabeludo do United. Fica ligado porque cada lance e bastidor pode mudar totalmente o que está rolando no futebol agora. Obrigado por assistir. Peço que considere se inscrever no canal e, se puder, interaja com o vídeo de alguma forma, seja deixando um like ou comentando. Muito obrigado novamente e até a próxima!